Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Bom, eu tenho um vídeo aqui para comentar que é catalogar manuscritos, a dureza. Por que eu falo isso? Por que a dureza de catalogar manuscritos? Porque primeiro, vamos pegar aí no tocante ao Novo Testamento, que é a minha área, que é crítica textual, o qual eu dou aula de grego, dou aula de crítica textual e tal. Vamos falar a dificuldade de catalogar manuscrito ou a complexidade que é. Eu acho que a complexidade é uma palavra que fica mais bonita. O que acontece? Vamos lá. Você caminha de acordo com as evidências, ok? O que acontece? Vamos lá. Quando você teve o final da Idade Média ali, em 1500 e pouquinho, século XVI, você tem a imprensa começando a ser muito divulgada, né? Ela foi criada em 1455, e no século seguinte, no século XV ela foi criada, no século XVI ela se torna muito espalhada. E aí você tem a questão da impressão do Novo Testamento em grego. Tá? O que acontece? Você está saindo da Idade Média, um período em que a comunicação era muito difícil. A comunicação era muito difícil. A comunicação igual é hoje, ela é mais fácil, devido à internet, e tal. Na questão da comunicação, hoje nós somos muito melhores, mas no século XV, século XVI, a comunicação era muito difícil. Então, o que acontece? Você tinha manuscritos, você tinha papiros, você tinha faculdades, grandes bibliotecas que tinham manuscritos lá que fazia séculos que ninguém via. Por quê? Porque você tinha essa dificuldade de comunicação. Então, por exemplo, o Codex Vaticanus, deixa eu pegar o Codex Vaticanus aqui. Deixa eu pegar o Codex Vaticanus. Codex Vaticanus. Esse Codex Vaticanus aqui, ele foi achado, olha só, ele foi achado na biblioteca do Vaticano por volta de 1450. Antes de surgir qualquer treta. Ele foi achado lá. Esse manuscrito ele é datado do século IV, 300 e pouquinho ali, que é o século IV. Ele ficou 1100 anos dentro da biblioteca e ninguém nem sequer prestou atenção. A primeira evidência que ele foi achado foi em 1450, que foi quando ele foi catalogado. Olha só, o bagulho ficou 1100 anos lá e ficou catalogado agora. Aí você tem o Mosteiro de Santa Catarina, que foi Constantino von Tischendorf, que ele foi achar o Códex Sinaítico no século XIX, cara, 1844. Ele foi achar o Códex Sinaítico em 1844. Então veja, os dois códexes mais antigos, um ficou 1100 anos numa biblioteca, né? Ele ficou 1100 anos, assim, sem ninguém mexer nele, basicamente, quase. Estou aqui supondo. E você tem o Sinaítico, que ficou 1700 anos. 1700 não, ele foi feito no século IV também, até o ano 1800, são 18 séculos. Então ele ficou 1400 anos, 1400 anos, ali naquele mosteiro, sem quase ninguém mexer. Ele estava ali, mas ele não estava catalogado. O que acontece? Você tem um cara chamado Tischendorf, que ele fez catalogação de muitos manuscritos gregos. Ao longo, depois ali no século XV, século XVI, você tem ali o texto Recepto sendo impresso à base de meia dúzia de manuscritos bizantinos. Só que isso é o que eles tinham acesso na hora. Você tinha lá o Erasmo, você tinha o Cardel Ximenes, que cada um utilizou meia dúzia de manuscritos bizantinos para a impressão dos seus textos gregos. E os editores foram reimprimindo esse texto sem muitas variantes, sem alteração textual. Só que, a partir de 1707, século XVIII, a partir de John Mill ele começa a catalogar manuscrito. Ele pega lá e pega o Novo Testamento grego dele, ele começa a colacionar manuscrito. Ele pega o Novo Testamento grego e publica, ele passa 30 anos colacionando mais de 100 manuscritos gregos, versões antigas e pais da igreja. Tipo, esse cara, ele começa a chamar atenção para a catalogação de manuscritos. E aí no século XVIII, 1707 é século XVIII, você tem o século XVIII, o século XIX, o século XX, tendo uma enxurrada de descobertas e catalogação manuscritológica. Isso é importante a gente ter noção. Então, o que acontece? O texto grego, usado pelos ecléticos, e o texto grego utilizado pelos majoritários, ele vai andar de acordo com a questão manuscritológica. Eu já falei isso em vídeo.
Então, por exemplo, quando o texto dos Anti-Serróticos foi publicado em 1982, ele representava 5.500 manuscritos gregos. Então, ele está ali representando quase que 5.500 manuscritos gregos, a grande massa bizantina, mas a catalogação que ele foi feita foi em 1980, século XX, com 5.500 manuscritos de base. Hoje nós temos 5.800 manuscritos gregos. Só que olha que interessante, se você pegar o texto de Robson Pierpont, que é de 2005, não é 1980, que é de 2005, foi publicado em 2005. Se você pegar a família 35 do Hugo Piquereg, a família 35 a gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso ao falar dela, mas ela representa bem a massa bizantina também. Se você pegar esses textos que é de 2015, 2005 e comparar com o texto majoritário, a variação ela é mínima, cara. Tem assim, ó, meia dúzia de versos, você vai contar nos dedos os versos ali que tem uma diferença manuscritológica, uma diferença no texto. Isso demonstra que o texto majoritário não esteve tão errado em alguns pontos. Né? Não esteve errado e por aí vai. Mas, tudo bem, então você tem o texto sofrendo alteração, por quê? Porque o texto ele é maleável de acordo com a evidência manuscritológica. Quanto mais manuscrito você tiver, melhor vai ser a evidência. Não é à toa que o texto eclético, da quarta edição revisada para a quinta edição, do Nestlé 27 para o Nestlé 28, você teve 33 versos modificados. Isso com base em que, Adolfo? Com base em estudos. Com base em catalogação, de manuscritos e pais da igreja. Então, isso influencia no texto. Ok? Então, é complicado. Catalogamos todos os manuscritos da Bíblia até hoje? Ainda não. Você tem manuscritos que não foram catalogados. Está na biblioteca tal, ele existe lá, mas ninguém catalogou ainda. Como é que eu sei disso? Se você acompanhar o trabalho do Daniel B. Wallace, você vai ver que volta e meia ele está publicando, olha, tal manuscrito tal que não tinha sido catalogado. Você tem lá, 1948, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Passou 2.000 anos um negócio lá. Ninguém mexeu. Alguém descobriu, foi catalogado. Simples assim. Nós andamos de acordo com as nossas evidências. Vamos lá. Supomos que o texto recepto esteja correto. Em muitas leituras que ele tem, não se encontra lá, 1 João 5,7, que não se encontra na grande maioria dos manuscritos. Digamos que essa leitura ela seja verdadeira, mas ela não se encontra na maioria dos manuscritos. Vamos lá que amanhã, na região da Turquia, ou na região do Egito, ou na região de Israel, você ache um manuscrito, acha um manuscrito do século IV, tão antigo quanto o Codex Vaticanus e o Codex Naíticos, ou até um papiro, que traga a 1 João, completa, lá, os 5 primeiros capítulos de João, 1 João, da Epístola de João. E lá contenha a Coma Joanina, de maneira como ela aparece no texto. Um manuscrito do século III, um papiro, vamos lá, eu estou especificando, um papiro. Sabe o que vai acontecer com os estudos feitos com relação à Coma Joanina? Vão ser alterados. Meu posicionamento sobre a Coma Joanina vai mudar. Por quê? Porque eu não estou preso ao texto em si, eu estou preso à evidência manuscritológica. Até agora, isso eu falei com o Fábio Sabino, na live que eu tive com ele, eu falei, olha, a gente caminha de acordo com a evidência manuscritológica. Se amanhã descobrir tantos manuscritos e eles trazerem certas leituras, nós vamos começar a rever a nossa abordagem. Por quê? Porque nós estamos caminhando de acordo com a luz que nós temos. Entendeu? Então, basicamente é isso aí. Vamos lá. Achou lá 3.000 manuscritos gregos completos. Códex. Século IV e século V, até século VI, num negócio lá do Egito. Sabe o que vai acontecer? A maioria dos manuscritos gregos deixam de ser bizantinos e passam a ser egípcios. E aí, o que acontece com o texto majoritário? Entendeu? O que acontece com o texto majoritário? O que acontece com o texto eclético? O texto eclético, que era considerado a minoria dos manuscritos, passa a ser agora a maioria dos manuscritos. Então, tudo depende das descobertas arqueológicas, tudo depende de evidência documental. Não é à toa que o majoritário ele é chamado de documentalista. Por quê? Porque nós caminhamos de acordo com a evidência documental. Entendeu? Basicamente isso. Né?
E o defensor do texto eclético, essencialmente, é bem interessante, que eles também andam de acordo com as evidências. E eles não têm problema no tocante a isso. E nós, majoritários, também não. Entendeu? Nós não somos textos que foram travados no tempo. Né? Nós não travamos no tempo. Nós caminhamos de acordo com a evidência manuscritológica. Bom, e que Deus continue abençoando os grandes estudiosos de crítica textual, seja ecléticos ou não, que Deus continue abençoando e dando luz para que eles descubram mais manuscritos, como o Daniel B. Wallace, que tem feito um trabalho excelente no CSTMN, né? Centro de Manuscritos do Novo Testamento, que ele tem feito catálogo, tem disponibilizado os códex, os papiros em PDF. Cara, isso aí facilita demais a vida de um crítico textual. Porque o cara, eu preciso ver o P42, ele digita lá, pá, P42, aparece lá o P42 na língua original, do jeitinho que ele foi escaneado ali, e aí você tem acesso a isso. Entende? Então, muita coisa muda. As coisas podem mudar de hoje para amanhã. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho caminhado dentro da crítica textual de acordo com as evidências que me são possíveis. Entendeu? Aí eu quero mencionar um homem chamado von Soden, por exemplo. Von Soden foi um crítico textual eclético. O que ele fez? Ele conseguiu catalogar uma porrada de manuscritos gregos. Né? Você pega o von Soden, ele catalogou, mas ele não foi sozinho. Ele teve uma equipe que vasculhou boa parte das bibliotecas da Europa e eles conseguiram fazer uma ótima catalogação. Entende? E assim, o problema dele é que ele fez um linguajar muito complicado, mas ele fez o catálogo. E até hoje as obras de von Soden são buscadas para reconstrução textual, tanto majoritária quanto eclética. É claro que para alguns livros, no caso do Apocalipse, já não é mais tão utilizado o von Soden. Você já tem, no caso, você já tem outros escritores, como Serrosquier, me fugiu o nome de um outro alemão, né? Você já tem trabalho desses caras que superaram von Soden. Mas, em muitos aspectos, von Soden ainda não foi superado. Por quê? Porque ninguém fez esse trabalho de catalogação, né? Ainda. Você tem o Daniel B. Wallace fazendo esse trabalho atualmente e fazendo grande contribuição. Então, é complicado você trabalhar com questão de catalogação, com a questão de descobertas. Às vezes você tem um manuscrito que está lá na Grécia, lá, há 600 anos. O texto é lá do século XIII, mas ele nunca foi catalogado. Aí ele é catalogado no século XXI. Tem algum problema com isso? Não. Nenhum problema. Nenhum problema. Entende? Então, oremos por esses homens que catalogam. Peçamos direção a esses homens que fazem esse trabalho de catalogação. E que Deus abençoe seus estudos. Né? Você gostou desse vídeo? Pô, cara, gostei do seu vídeo, Adolfo. Então, quer aprender mais? Eu dou aula de grego, eu dou aula de crítica textual. Cara, eu não faço isso. E se você acha relevante o meu trabalho, e você puder me ajudar contribuindo uma certa quantia em dinheiro, eu peço R$10 pelo menos. Cara, minha conta está na descrição do vídeo. Então você pode pegar, anotar, e pelo menos uma vez por mês, se você puder me ajudar com R$10 mensais, eu fico agradecido. Para que eu possa ter mais materiais e trazer mais informações aqui para vocês. Então você vai ter grandes homens ao longo da história que fizeram esse trabalho de catalogação. Constantino von Tischendorf, que é o paizão da crítica textual. Von Soden. Você tem Daniel B. Wallace. Você tem o Wilbur Piquerg. Cara, o Wilbur Piquerg, cara, ele fez um trabalho de catalogação. Assim, ele pegou, ele observou um certo grupo de manuscritos dentro de von Soden. E o que ele fez? Ele foi lá e reviu, cara, manuscrito por manuscrito dessa família, que aí ele nomeia de família 35, e aí ele desenvolve o Novo Testamento grego. O cara passa anos da vida dele a fio, catalogando, cotejando o manuscrito. Cara, eu vou pedir pro Freitas, o cara tem hoje, de manuscrito impresso, que ele foi lá, o manuscrito que ele tinha, ele imprimia, acesso, pedia para a biblioteca enviava para ele. Ele tem a maior biblioteca concernente a manuscrito grego da América Latina. Hoje qualquer um pode ter, é só pegar os PDF e imprimir os negócios que você vê na internet e você imprimir. O Wilbur Piquerg fez isso, ele tem a maior biblioteca de crítica textual. Cara, ele cataloga manuscrito, velho. Ele pega aqui o códex, lá a folhinha lá, vai olhando letrinha por letrinha, catalogando. Foi assim que ele fez na família 35, cara. Então você tem gente empenhada nesse trabalho amoroso.
Entendeu? Não é um negócio que eu faço da noite pro dia. Não é um negócio que eu vou ler um livrozinho. Aqui, agora eu sei tudo de crítica textual. Maluco, bagulho é louco. E para isso eu preciso da sua ajuda. Então, agradeço a Deus pelos grandes homens que vieram antes da gente, que fizeram esse trabalho, que fazem esse trabalho moroso, aos homens que ainda fazem, né? Você tem os homens que fizeram isso no passado, os homens que ainda fazem, e que Deus permita que a gente descubra mais manuscritos, que Deus tenha guardado mais manuscritos, seja lá onde for, seja lá em que local, para que a verdade bíblica, o estabelecimento do seu texto bíblico, cada vez mais a gente tenha certeza se é ou se não é. Eu estou aqui com a quinta edição revisada, que é um texto eclético. Eu não defendo o texto eclético, tá, gente? Mas que possa ser melhorado esse texto. Que o texto majoritário possa ser melhorado. Por quê? Porque nós andamos de acordo com as evidências. Nada além disso.